Olá, tudo bem com você? O CNT Notícias está no ar e a gente confere agora os destaques desta edição. Alerta em Minas Gerais, mais de 70% dos municípios estão em risco o alerta para dengue. Abril Marrom alerta para o avanço da cegueira no Brasil. Mais de 7 milhões de pessoas têm deficiência visual no país. E turismo nas favelas, Pavão, Pavãozinho e Cantagalo entram na rota oficial do Rio de Janeiro, com experiências culturais e impacto direto na economia local. É agora no CNT Notícias. O Abril Marrom chama a atenção para a prevenção da cegueira no Brasil. Especialistas alertam que, mesmo com exames capazes de identificar doenças antes dos sintomas, muitos diagnósticos ainda são tardios. O resultado é um número alto de brasileiros com problemas de visão. No Brasil, são quase 8 milhões de pessoas com deficiência visual, mais da metade de todas as deficiências registradas no país, segundo o IBGE. E é esse o alerta do Abril Marrom: cuidar da visão precisa vir antes dos sintomas. Outro dado preocupante vem de um relatório internacional. Quase 29 milhões de brasileiros têm algum comprometimento da visão. As mulheres são as mais afetadas, com cerca de 20% mais casos do que os homens. Os números mostram a gravidade do problema. São 1.750.000 pessoas cegas no país. Mais de 10 milhões têm comprometimento moderado ou severo da visão. E milhões ainda enfrentam dificuldades para enxergar de perto ou de longe. Entre as principais causas de cegueira está a catarata, responsável por quase metade dos casos no Brasil. E a doença deixa a visão embaçada, está relacionada principalmente ao envelhecimento. No Brasil, ela é responsável por 49% dos casos de cegueira reversível. E ela está ligada à degeneração das células do cristalino. Também temos o glaucoma, que em 90% dos casos está associado ao aumento da pressão intraocular. Temos também a alta miopia, que são as miopias maiores que 6 graus, 6 dioptrias, que podem vir acompanhadas de degeneração retiniana e de maculopatia. Além disso, temos a retinopatia diabética, muito frequente entre a população de diabéticos, que está aumentando no Brasil e no mundo, e também a degeneração macular. Mas há formas de retardar os problemas, mas identificar nem sempre é fácil. Geralmente, na catarata, vemos que a visão vai se perdendo, vai ficando mais esmaecida, mais nebulosa, perdemos a visão de contraste das cores. No glaucoma, geralmente ocorre uma perda da visão lateral. Às vezes, no final do dia, você vê um arco-íris ao redor das luzes, uma visão nebulosa devido ao edema da córnea. Quando existe a maculopatia, nós acabamos perdendo a visão central, a qual se torna borrosa. No descolamento da retina, é como se surgisse uma cortina preta diante dos olhos. Na retinopatia diabética, temos flutuação da visão, temos névoas, manchas escuras, e tem também, às vezes, as moscas volantes, opacidades que surgem na câmara vítrea. Os tratamentos podem incluir vitaminas específicas, aplicações de laser e até injeções diretamente no olho para controlar a doença. O Abril Marrom reforça um recado importante: a visão é um bem precioso e, na maioria dos casos, pode ser preservada com prevenção e acompanhamento médico regular. E a gente volta já para mostrar onde estão os principais focos do mosquito transmissor da dengue e os números da doença no estado de Minas Gerais. Não saia daí.
Minas Gerais liga o sinal de alerta contra o mosquito transmissor da dengue. Mais de 600 municípios estão em situação de alerta ao risco. Os dados são do primeiro levantamento de 2026 e mostram que 71% das cidades mineiras têm algum nível de infestação. Só neste ano, o estado já registrou mais de 45 mil casos prováveis de dengue, com mais de 15 mil confirmados e 10 mortes. Os principais criadouros do mosquito continuam dentro de casa. Água parada em caixas, vasos, pneus e objetos descartados. A orientação é redobrar os cuidados, principalmente neste período mais favorável à proliferação do mosquito. E ainda falando de saúde, o Brasil iniciou a campanha de vacinação contra a gripe de 2026 com um objetivo: proteger a população e reduzir casos graves da doença. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários. Com a chegada das estações mais frias, a gripe volta a circular com mais força. E é nesse momento que a vacina se torna uma das principais formas de proteção. A campanha de 2026 começou em todo o país com a missão de alcançar milhões de brasileiros, especialmente os mais vulneráveis. O que é mais comum é a gente ter um quadro febril, com dores no corpo e sintomas respiratórios associados. Então, tosse, coriza, pode ter falta de ar nos quadros mais graves. Então esse é o quadro típico. Muitas vezes não dá para distinguir de outros vírus só com a clínica, né, só com as características dessa apresentação. Mas existem testes diagnósticos específicos que podem ser utilizados de imunofluorescência, de biologia molecular, ou muitas vezes o médico vai tomar a decisão a partir dos seus sintomas clínicos, qual é o melhor manejo para você. Ao todo, o público-alvo da campanha é de quase 80 milhões de pessoas. Para isso, o governo adquiriu quase 70 milhões de doses que estão sendo distribuídas aos estados. A campanha segue até o dia 30 de maio. A vacina da gripe é atualizada todos os anos para proteger contra as principais cepas do vírus. E os resultados são importantes. O imunizante pode evitar entre 60% e 70% dos casos graves e das mortes. O vírus influenza, ele sofre mutações constantes. Então, a vacina que você recebeu o ano anterior e anos anteriores já não funciona mais, porque o vírus ele vai sofrendo essas modificações e as vacinas elas vão sendo atualizadas de acordo com a Organização Mundial de Saúde, contemplando as cepas novas com essas mutações. E aí, se a gente recebe essa vacina atualizada, todos estarão mais protegidos e vão ter a produção de anticorpos protetores contra a doença. Mesmo assim, os números ainda preocupam. Só em 2025, mais de 200 mil pessoas tiveram síndrome respiratória grave no Brasil. E neste ano, até março, já são mais de 14 mil casos e centenas de mortes. Em boa parte das situações, o vírus da gripe está entre os principais responsáveis. É bom sempre lembrar o que a gente está evitando com a vacina. Estamos evitando principalmente as formas graves. Então, a insuficiência respiratória aguda, mais importante, você precisa ficar na ventilação mecânica, precisa de internação prolongada, muitas vezes em UTI. Então, não é que você não vai ter nenhum resfriado, porque a gente tem vários outros vírus que podem causar sintomas de resfriado, sintomas de gripe, porém, os quadros graves por influenza, a gente tem a evidência clara de que a vacina é extremamente importante. A vacinação é gratuita pelo SUS e prioritária para grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes e profissionais da saúde. Mas a proteção não é individual. Quanto mais pessoas vacinadas, menor a circulação do vírus e maior a segurança para toda a população. Entre crianças de 6 meses e 6 anos de idade e idosos acima de 60 anos que nunca receberam essa vacina, ela deve receber em 2 doses com intervalo de 1 mês entre as doses. E as pessoas e crianças que já receberam essa vacina devem receber uma única dose. A orientação é procurar uma unidade de saúde e garantir a proteção, principalmente para quem faz parte dos grupos prioritários. A seguir, nova rota turística movimenta a economia local no Rio de Janeiro. É já já.
O complexo do Pavãozinho, na zona sul do Rio de Janeiro, agora faz parte da rota oficial do turismo carioca. A iniciativa do governo do estado valoriza a cultura local e gera renda para os moradores. A novidade é fruto de uma parceria entre o programa Cidade Integrada, a Secretaria de Turismo e um aplicativo especializado em experiências em favelas. Os visitantes podem fazer passeios guiados pelas comunidades, com direito a trilhas, histórias locais e vistas para cartões postais, como a Lagoa, o Cristo Redentor e as praias da Zona Sul. O roteiro também inclui paradas em espaços culturais, como o Museu de Favela, que ganhou uma sede própria recentemente e ajuda a contar a história e a identidade das favelas. Quais são as histórias que a gente tem para contar, principalmente a superação desse lugar, né? E uma grande união, né, com a tecnologia. Contar a história desse lugar, a história de outros lugares, de uma maneira, né, que cause, né, um entusiasmo, né, e que a gente traga também os jovens para dentro desse espaço. Com a iniciativa, as comunidades passam a integrar um grupo seleto de locais aptos a receber turistas com segurança e guias cadastrados. O objetivo é garantir experiências organizadas e valorizar o que é produzido ali. Além do impacto cultural, a mudança já traz reflexos na economia local. Com mais visitantes, comércios, bares e restaurantes ganham novas oportunidades e aumentam o movimento. Eu acredito que a comunidade, sendo abraçada pelo turismo, eles vão ver outras formas, né? Outras formas de enxergar a comunidade. É isso, acho que o projeto de trazer mais desenvolvimento, vai trazer mais segurança, vai trazer mais saúde, com tudo só temos a ganhar. Para quem vive na região, o turismo representa mais do que renda. É também uma forma de mostrar a realidade das comunidades, que vai muito além dos estereótipos. Essa rota do turismo vai trazer muito mais movimento para a comunidade, é uma rota com segurança. O mototáxi vai levar eles com bastante segurança. A gente apresenta a cultura da comunidade, as vistas que tem. A expectativa é que a nova rota amplie a visibilidade das iniciativas culturais, fortaleça o empreendedorismo local e aproxime ainda mais os turistas da realidade e da cultura das favelas cariocas. Para os moradores, cada visita é uma chance de contar a própria história, mostrar a rotina e quebrar preconceitos sobre a vida nas comunidades. O que move é fazer com que as pessoas se sintam pertencentes, né? Favela é um lugar de cultura, favela é um lugar de luta, favela é um lugar onde as mulheres sobreviveram, né, a várias dificuldades, né? E para quem chega, a experiência vai além da paisagem. É um contato direto com a cultura, a acolhida e o dia a dia de quem faz da favela um lugar de identidade e resistência. A gente fica por aqui, você pode acompanhar toda a nossa programação no aplicativo CNT Play. Te encontro aqui amanhã, até lá!